Olá a todos! Espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Bem-vindos à 17ª aula do curso de Eletrônica Fácil e Prático. Nessa aula vamos tratar de fontes chaveadas. As fontes chaveadas são fundamentais para o nosso curso porque elas são amplamente utilizadas em dezenas e dezenas de aplicações e praticamente todos os equipamentos que vocês vão ter na vida, vão ver na vida, vão ter uma fonte chaveada. Então, com certeza é um tema longo, é um tema maior, vamos nos estender a algumas aulas nesse tema, e é necessário que façamos isso para que possamos compreender essa parte, ok? Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, marque lá o sino de notificações e vamos para o que interessa, sem mais enrolações, curso de eletrônica fácil e prático. Vamos lá, pau na máquina. Bem, vamos então falar das fontes chaveadas. Já vimos aqui um exemplo de fonte linear e estas fontes usam as tensões e frequências fornecidas pela nossa rede elétrica para baixar através de um transformador as tensões até um nível compatível com nossos circuitos eletrônicos. Nós vimos aqui, a partir das aulas 13, se não me engano, uma fonte linear. E como é que ela funciona? Ela funciona com um transformador na entrada e esse transformador depende única e exclusivamente da onda sinusoidal que vem da nossa fornecedora de energia elétrica, da tensão que está aplicado naquela onda e também da frequência. Através desses três parâmetros, o transformador, através de sua função indutiva, dos seus indutores, vai transferir para o secundário esse potencial, essa DDP, também alternado, a um nível menor. Ou seja, ele é um transformador baixador. E dali vai ser retificado, depois filtrado, eventualmente também estabilizado, como nós já estudamos. Aqui vemos um exemplo de uma fonte linear. Bem simples, nós fizemos uma fonte um pouco mais complexa que essa, mas aqui para nós fazermos uma revisão está muito bem posta. Aqui nós temos uma ficha elétrica, ou seja, uma tomada elétrica. Nós temos aqui o primário. Aqui, claro, você pode ter um fusível, você pode ter um filtro, alguma coisa que você queira colocar aqui para poder melhorar o seu circuito. Temos aqui o trafo em si, né, que, ou seja, o ferro, ele o núcleo dele é em ferro magnético. Depois temos o secundário. Obviamente vamos ter aqui nesse secundário uma tensão mais baixa, né? No caso da fonte que nós vimos na nossa aula, era uma tensão de 24 volts. Aqui nós temos uma ponte retificadora com 4 diodos, que faz a retificação desta, que é esse bloco aqui do nosso circuito, faz a retificação. Depois o filtro, que vai lá alisar, como eu disse para vocês, usei esse termo, alisar a nossa onda retificada, que ela ainda é pulsante, e vai tornar ela agora mais lisa, né? mais contínua. E, por último, nós temos aqui o nosso regulador, onde vai fazer a estabilização dessa fonte, e aqui vai sair, se a fonte estiver bem projetada, vai sair uma onda zerada, ou seja, vai ser um pulso contínuo. Uma corrente contínua, sem ripple, sem interferências, sem nada. Ela vai estar lisinha, pronta para ser a alimentação do nosso circuito eletrônico. Bem, isso é uma fonte linear. Ela tem algumas desvantagens. São fontes mais antigas, ainda se fazem fontes dessa, porque ela ainda atende certos tipos de circuitos. Ela ainda atende, mas são fontes cada vez mais difíceis de se encontrar. O tempo vai passando e essas fontes vão sendo menos usadas nos circuitos novos. Cada vez é mais raro achar um circuito com uma fonte linear. Ok? As fontes têm como características negativas o seu tamanho, como eu já disse, o peso, além da baixa eficiência. Vamos voltar lá? Essa fonte linear, ela usa, por exemplo, a resistência dos componentes para poder estabilizar e para poder delimitar a tensão de saída. Além disso, por trabalhar com frequências baixas,
e outras características, ela precisa de um transformador muito grande. Nós vimos aqui nosso efeito, na nossa aula aqui, eu usei um transformador de 1.5 amperes, se eu não me engano foi isso. 1.5 amperes, e era já um transformador aí com cerca de meio quilo daquele transformador, e com um volume bem grande, para 1,5 ampere. Hoje em dia, uma fonte de 1,5 ampere tem metade do tamanho daquele transformador, a fonte completa. Metade, tem até menos do que isso. Então, quer dizer, o volume é uma desvantagem e a eficiência energética também é uma desvantagem. Nós vimos lá no nosso TIP 41 que havia um aquecimento. Olha, ele era para 6 amperes. Nós usamos 1,5 ampere e eu tive que dobrar ele, porque senão ia ter que colocar um radiador muito grande. Então, por causa da falta de radiador aqui, que eu não tinha um radiador maior, eu acabei colocando 2 com radiadorzinhos pequenos. E aí ficou funcionando normalmente, deu certo. Mas já é uma dificuldade. Você vê que o aquecimento nessas fontes é uma realidade. O que isso quer dizer? Que ela não é energeticamente eficiente. Ela está jogando muita potência fora, está jogando muita energia fora em forma de calor. Então a eficiência também não é uma característica dessa fonte. Ela realmente é ineficiente, ela tem uma eficiência baixa. Tamanhos falamos, do peso, né? Conforme o transformador vai aumentando, isso vai aumentando, e aí se tornam características indesejáveis dessa fonte, desse tipo de fonte, né? As fontes têm características negativas, o seu tamanho, o peso, além da baixa eficiência, certo? Então até aí vimos aqui o que era a fonte linear, uma pequena revisão do que nós já demos nas aulas anteriores sobre fonte linear. Vamos então agora ver. Já as fontes chaveadas têm um tamanho menor, são mais leves, emitem menos calor e têm uma maior eficiência energética. Olha só, principalmente a questão de ser um tamanho menor, de serem mais leves e maior eficiência energética, são já de cara 3 características fundamentais desse tipo de fonte. Isso já coloca ela como uma fonte ideal para quase todos os tipos de equipamentos modernos que nós temos. A maioria dos equipamentos eletrônicos que nós temos precisam ser pequenos. Nós vivemos na era que a eletrônica tem que ser compacta, certo? Que tem que ter eficiência energética, é a ponta da lança de toda a tecnologia, é a eficiência energética, né? Hoje em dia é o que mais se fala nisto. Ser mais eficiente, fazer mais com menos energia, né? A energia cada vez fica mais cara, cada vez é mais escassa, então a eficiência energética é algo definitivo, ou seja, é uma característica fundamental para essas fontes fazerem tanto sucesso hoje em dia, né? E também menos calor, porque se emite menos calor, isso está ligado à eficiência energética, mas também se emite menos calor, você pode, dentro de compartimentos menores, você pode colocar essa fonte, né? Você já não precisa de tanta ventilação, então tudo vai corroborar para que ela seja de fato a fonte preferida da maioria dos projetos feitos hoje em dia. Existem vários tipos de fontes chaveadas, mas hoje vamos estudar um modelo mais simples e conforme as aulas avançarem, iremos ver outros tipos de variações. Outros tipos e variações. Bem, eu decidi fazer essas aulas sobre fontes variadas, chaveadas, me desculpem, de maneira mais gradativa, mais gradual. Por quê? Vocês viram que eu primeiro dei fontes lineares, depois nós falamos sobre os osciladores, né? Nos osciladores falamos sobre o sinal PWM, e isso não foi à toa. Por quê? Vocês precisavam de alguns conceitos que existem na fonte linear, precisavam entender o conceito de oscilação de sinal, e precisavam também saber um pouco sobre PWM, porque isso tudo vamos ter aqui nas fontes chaveadas.
Então, as outras aulas foram preparação para essas aulas aqui. Então, vamos rever algumas coisas que já vimos e vamos ver que, com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo e se tornando um pouco mais eficientes e também mais complexas. Então, vamos à nossa aula. Temos aqui uma fonte de 12 volts chaveada. Aqui nós temos duas áreas muito distintas, porque são áreas isoladas. Nós temos aqui, vamos chamar aqui da área primária, que é esta área aqui. Deixa eu só colocar um ponteiro aqui para a gente poder demarcar. Nós temos toda essa área aqui, que vamos chamar de área primária, tá? É o primário. Vamos passar aqui por dentro do transformador, tá? Que é a área primária da nossa fonte. E aqui temos o secundário. Eu estou chamando de secundário, tá? Por quê? Porque esta área aqui vai trabalhar basicamente com o potencial da rede que você tem aí, seja ela 220 ou 110 volts, certo? E esta área aqui é a área que vai trabalhar com o potencial de 12 volts. Uma coisa que eu queria dizer aqui, o GND daqui, certo? Nessa fonte específica aqui, ó, vamos vir aqui, vamos sair para a linha do GND, olha aqui, ó. Vem aqui e aqui tem um capacitor, ó. Tá vendo? Aí vemos aqui a outra linha de GND, vem para cá, certo? Né? E não tem mais GND, tem esse GND aqui que vem aqui antes do capacitor e aqui vem para cá através de um capacitor. Então quer dizer que esse GND aqui não é o mesmo GND daqui. Vocês percebem? Eles estão vindo tudo aqui no centro desse componente aqui, que a gente já vai falar. Isso aqui não é um transistor, tá? A gente já vai conversar sobre ele. Vem aqui exatamente no centro desse componente. Ele tem a cara de um transistor, ele é um TO220 no invólucro, né? Mas não é um transistor, é um circuito integrado. E vem aqui no centro. Mas vejam, eu quero que vocês percebam que isto aqui, esse circuito aqui, não tem uma conexão, vamos dizer assim, pelo GND, com este aqui. Então, quando você vai fazer uma medida aqui, você tem que usar como referência esse GND. E quando você vai fazer uma medida aqui desse lado, você tem que usar como referência este GND. Você não pode medir alguma coisa aqui usando esse GND e nem pode medir alguma coisa aqui usando este GND. Outra coisa é que aqui, tudo aqui, é um circuito com tensões bem altas, que aqui são as tensões da rede elétrica. Aqui é uma ponte retificadora, mas ele está retificando a sua rede elétrica, certo? O transformador aqui está trabalhando no primário dele, não está trabalhando mais com as frequências da sua rede elétrica. Aqui já está trabalhando com DC. Melhor dizendo, aqui está trabalhando com um pulso PWM. Certo? Então, duas zonas para a gente marcar aqui na nossa aula, para você marcar na sua cabeça, que as fontes chaveadas geralmente têm pelo menos, às vezes tem 3, mas pelo menos tem duas áreas muito distintas. E uma área vai ser a área primária, que vai estar ligada à nossa rede de alimentação, na nossa concessionária, e a outra área, propriamente dita, vai ser aquela área que tem as tensões da nossa fonte, que vai fornecer corrente e tensão para o nosso circuito eletrônico. Certo? Essa primeira característica aqui, nós temos que deixar bem marcada. Deixa eu apagar isso aqui. Segunda característica é exatamente isso que eu falei aqui, sobre esse transformador aqui. Esse transformador, ele não usa aqueles 60, 50 Hz da rede, né, para poder receber aqui uma oscilação de 50 a 60 Hz, e aí através dessa frequência transferir
para esse secundário aqui tensões menores. Não é assim que ele funciona. Como é que ele funciona? Vamos ver à frente que esse circuito aqui fornece um sinal PWM de alta frequência, certo? E aí esse sinal PWM é que vai chavear, e daí vem o nome de fonte chaveada, né? Ou tem gente que fala fonte de comutação, também é conhecido assim. Mas a grande maioria das pessoas chamam chaveada mesmo, tá? Vai comutar, vai chavear, tá? Esta bobina, que através dessa comutação, esse chaveamento de um sinal, né, pulsante, né, vai transferir para o outro lado as tensões que são desejadas. Como isso vai acontecer, nós já vamos ver já já. Vamos então ver uma parte específica desse circuito. Estamos aqui agora com a nossa entrada. E aqui logo na entrada vocês podem ver que aqui nós temos uma bobina, um indutor. Vocês podem confundir isso aqui com um transformador, mas isso aqui não é um transformador, isso aqui é um indutor. Melhor dizendo, isso aqui são dois indutores. Um indutor aqui e outro indutor aqui. E eles são exatamente iguais, tá? Só que eles estão colocados num único invólucro. Nessa fonte eles estão num único invólucro. Nós temos aqui o 220, a rede entrando. No caso, essa fonte aqui é 220, mas poderia ser também 110. Ok? Aqui nós temos dois capacitores que aqui fazem um papel de filtro. Mais tarde nós vamos identificar que tipo de filtro especificamente são esses, tá? Que estão cá, que estão aqui. Mas o que eu queria que você não confundisse é com isto aqui, ó. Isso que está cá embaixo. Isso aqui é um transformador. Isto aqui é um indutor. Ah, Urbano, qual é a diferença? A diferença é que a tensão que vem por aqui, ó, passa livremente para cá, ó. Isso aqui é uma bobina. E isso aqui tem contato direto elétrico. Tá? E aqui também. Daqui para cá tem contato elétrico. Não vamos confundir isso com um transformador, como eu já disse. Porque olha só, pego essa peça que está cá, vou jogar para cá, ó. Assim ela seria um transformador. Ela estaria ligada como um transformador, tá vendo a posição? Ó. Assim é um choque, tá? É um filtro, é um indutor. Esse ponto tem contato com esse ponto direto e esse ponto com esse ponto direto. Mas agora, colocando aqui o transformador no lugar dela, vamos interpretar como é que ficou esse circuito. Aqui vem o circuito, né? Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Vem o circuito, entra aqui, vem nessa bobina, aí entra aqui, vem nessa bobina, aqui dessa bobina sai para cá, né? E daqui sai para cá, né? Então a tensão vem por aqui, vai passar por essa bobina para o outro lado da minha rede. Então, o que acontece? Esse circuito aqui não tem contato com esse circuito aqui. Então, aqui seria assim o meu circuito primário, né? E aqui o meu circuito secundário. Mas já vimos anteriormente que todo esse circuito aqui é o primário, ou seja, que todo esse circuito aqui está ligado diretamente à minha rede. Ou seja, esse transformador aqui não está aqui. O que está é um indutor, né? Possibilitando isso. Então, muita atenção quando vocês forem ver um esquema elétrico, não confundirem nas fontes chaveadas os indutores com transformadores, tá? O indutor, ele tem a função de, através da sua bobina ligada a dois pontos, de filtrar, é uma função de filtro, filtrar as altas frequências que vêm as frequências altas que vêm daqui do PWM para não irem em direção à sua rede elétrica. É somente isso que ela está fazendo. Tanto é que se você ligar, se você cortar aqui e cortar aqui essa rede, jogar isso aqui fora, ó, tá? E ligar aqui sua rede nesse ponto aqui
e nesse ponto aqui, a sua fonte continua funcionando. Poxa, Rubano, vou jogar isso aqui tudo fora e minha fonte ainda funciona? Sim, funciona. Ela vai continuar te dando 12 volts lá funcionando normalmente. Só que a sua rede elétrica vai estar sujeita a receber por esse ponto e esse ponto aqui, o que? Interferências da alta frequência geradas pelo PWM. Ou seja, esse circuito, por exemplo, aqui na Europa, é proibido você ter equipamentos sem esse tipo de proteção. Faz parte das normas europeias, tá? De você tenha aqui esse tipo de circuito para proteger a rede elétrica, tá? De interferências do PWM. Esse tipo de circuito é obrigatório. A maioria das tomadas que você compra aqui, elas têm um filtro de linha também. Então, quer dizer, já integrado. Já com a preocupação de que se não se tenha, tá? Problemas com essas interferências de alta frequência indo para a rede doméstica. Ok? Bom, depois disso, passou aqui pelo indutor, né? Está aqui protegendo a área de entrada de interferências de alta frequência. Também recebe esse filtro K, que também é uma filtragem, também está aqui como filtro. E aí vamos fazer o quê? Uma retificação aqui. A retificação acontece exatamente como acontece nas fontes lineares, né? Pulso aqui tem um pulso negativo, pulso positivo, né? Saindo, e aqui entram quando é negativo para um, quando é positivo para o outro, e aqui quando é negativo para um, positivo para o outro, fazendo o chaveamento para cada lado aqui, né? Para que aqui só tenham pulsos negativos e aqui só tenham pulsos positivos, certo? Então aqui quando é negativo vai passar para cá, e aqui quando é negativo vai passar para cá. Então aqui só vão ter pulsos negativos. E aqui quando é positivo passa por aqui, e quando é positivo passa por aqui. E aqui só tem pontos positivos. Exatamente como é na nossa fonte linear. Só que não com uma tensão baixa. Ele está fazendo isso, essa retificação está sendo feita com a tensão da rede. Tá? Perceberam aqui? Tudo bem. Vamos à frente. Então, o que temos aqui? Nós temos aqui uma junção dos dois circuitos, né? Desculpa aí. Uma junção dos dois circuitos. Temos aqui a parte primária e a parte secundária. Deixa eu colocar um ponteiro aqui. Aqui, a parte primária. Vem daqui, corta por aqui e vem aqui assim. Pronto. É a parte primária, né? Ou seja, essa parte aqui está ligada à nossa rede 220, 110. E a parte secundária. Aqui nós temos o top 224, que é o TOP224Y, que é um chip, um circuito integrado. Ele tem essa forma de transistor, mas ele é um circuito integrado, onde nós temos aqui o control, né? O source e o drain, né? O controle, a fonte e a drenagem, e o dreno. Como é que ele funciona? Vamos apagar eliminar aqui o ponteiro para a gente poder entender. A nossa rede está ligada aqui, esse fio, aqui, ó, e aqui. Aqui nesses dois pontos, temos a tensão AC, que vem da nossa rede elétrica. Aqui é o AC DC. Por quê? AC/DC. Porque lembre-se que agora aqui ele vai receber essa retificação, já tem a retificação, vai receber essa filtragem e vai já ser aqui uma corrente contínua, só que em 300 e poucos volts. Certo? Então, ele está ainda ligado à minha rede AC, mas de fato aqui já é corrente contínua, porque já passou lá pela ponte retificadora. Por que eu botei AC aqui? Porque ainda está, para vocês lembrarem que isso aqui ainda é um circuito ligado com
não está isolado na nossa rede 220 ou 110 volts, certo? Bom, então esses 200 e... aqui já não são 240, esses 300 e poucos volts que estamos aqui, por causa da retificação e do capacitor que está cá, esses 300 e poucos volts que encontramos cá, vão depender de passar por essa bobina desse circuito integrado aqui. E o que pulso que ele vai gerar aqui? Ele vai gerar aqui um pulso PWM, que é aquele pulso quadrado que nós estudamos em aula passada. Ou seja, é um pulso chaveado que temos aqui. E conforme o tamanho desse pulso, ou seja, conforme o tamanho das bases positivas, ele vai ser mais alto ou mais baixo. Vamos colocar assim por enquanto para você poder compreender melhor. Se essa parte de cima for maior que a parte de baixo, ele vai ser mais intenso. Se a parte de baixo for maior que a parte de cima, ele vai ser menos intenso. Mais intenso, menos intenso, vamos usar o que? A nossa DDP. Nossa DDP nos remete ao que? Tensão. Isto. Então ele vai regular a tensão que passa por aqui através de um pulso PWM que, além de me fornecer uma frequência pulsante, me fornece também o que? Uma DDP. Ora, vamos pensar então. Se a minha DDP entre esse ponto e esse ponto aqui, vamos colocar aí esse ponto aqui, né? Como se ele estivesse conduzindo. Entre esse ponto e esse ponto é baixa, eu tenho pouca tensão passando por aqui. Eu tenho uma tensão baixa. Agora, se a DDP entre esse ponto e esse ponto é alta, eu tenho uma tensão maior passando por aqui. Então, obviamente, se eu tenho uma tensão maior passando por aqui, eu vou ter uma tensão maior no secundário. Se eu tenho uma tensão menor passando por aqui, eu tenho uma tensão menor no secundário. Isso aqui é um transformador baixador. Apesar de ele trabalhar com alta frequência, ele funciona exatamente igual ao transformador linear que nós estudamos na aula passada. Percebem? Então, se aqui eu tenho 100 volts, por exemplo, e aqui vamos dizer que ele baixe 33%, aqui eu vou ter 33 volts. Agora, se aqui eu tenho 200 volts e ele baixa 33%, aqui eu vou ter 66 volts. Percebem? Então, conforme esse pulso PWM que me é apresentado aqui no primário, eu vou ter uma tensão diferente no secundário. Ora, na fonte linear que nós estudamos anterior, a regulação, ou seja, a estabilização da minha tensão é feita manipulando a tensão do secundário. A minha tensão do primário ela é fixa. É sempre a tensão da rede. É os 110, 220 que está lá. A frequência também é fixa. E a forma de onda também é fixa, que é aquela senoidal que está lá. Tudo aqui na minha fonte linear é fixo. Não muda. Todo o trabalho de estabilização, de filtragem, também de transformar em AC, DC, é toda feita nesse lado. Já na fonte chaveada, a regulação é feita pelo primário. E vamos ver como é que isso acontece. Para isso, nós temos duas bobinas aqui separadas. Vamos apagar isso que já está aqui, né, escrito. Nós temos duas bobinas. Vamos lá. Atenção aqui que eu tenho uma tensão que é variável de acordo com o sinal desse PWM gerado aqui por esse circuito integrado. Mas como é que isso acontece? Nós temos uma primeira bobina aqui no secundário, que é a bobina que fornece os 12 volts lá para o meu secundário. Ela está aqui exclusivamente para fornecer os 12 volts. Só isso. É ela que vai alimentar o meu circuito
destino, o circuito para qual essa fonte foi projetada. E temos uma segunda bobina aqui que vai alimentar esse circuitinho aqui, que é de fundamental importância. O que ele faz? Ora, vemos aqui que ele tem uma caixinha quadradinha aqui, não tem? Olha aqui a caixinha quadradinha aqui. Ora, essa caixinha que está aqui é um PC817. Se nós formos ver esse circuito aqui, nada mais é do que um fototransistor com um LED. Dentro dessa caixinha, isso é um componente, tá? Eu estou falando uma caixinha que é para poder assim você formular dentro da sua cabeça o que está acontecendo ali dentro. Isso é uma caixa preta, né? É um componente, lá dentro é tudo escuro. E tem um LED e um fototransistor em frente. É só isso que tem lá dentro. Esse LED, conforme a intensidade e o brilho dele, que vai ser recebido por esse fototransistor, já estudamos esses dois componentes cá, vai conduzir mais ou menos. Percebem? Então, conforme a tensão que esse LED recebe aqui, ele vai me gerar uma tensão diferente aqui neste ponto. Certo? Então, esse LED aqui emite uma luz e conforme a intensidade dessa luz, ou seja, se tiver uma tensão maior aqui, a luz vai ser mais forte, ele vai conduzir mais. E aí a tensão aqui aumenta. Se aqui tiver uma tensão mais baixa, ele vai acender mais fraco e aí ele vai conduzir menos. E aí a tensão aqui abaixa. Simples assim. A solução mais simples quase sempre é a melhor. Ora, nós temos um circuito aqui isolado do nosso primário que identifica a tensão que está lá no secundário que vai alimentar meu circuito. E aí essa tensão que vai alimentar meu circuito é gerada aqui, né, uma luz que vai fazer uma condução desse transistor, desse fototransistor, que vai me fornecer aqui o quê? Uma tensão de referência. Esse aqui eu não falei que era o controle? Então, aqui dentro, esse controle vai pegar essa tensão de referência e vai manipular o sinal PWM para colocar esta tensão aqui de acordo com os parâmetros determinados aqui dentro. Percebem? Então o que acontece? Essa minha tensão aqui no secundário, que vai alimentar meu circuito, sempre vai estar estabilizado, porque este componente aqui vai fazer a leitura desse LED, que vai fornecer uma tensão para cá de referência, para manter isso sempre na tensão que eu desejo. Existe uma fórmula, tá? Para cá, óbvia, que nós já vamos ver, né? Não vamos trabalhar com fórmulas ainda nesse curso, já falei isso, tá? Mas já vamos ver o datasheet desse componente para a gente poder compreender como isso funciona. Entenderam? Então, a grande e básica diferença da fonte linear para a chaveada é que a fonte linear eu vou manipular resistivamente, através de resistência dos componentes, o meu secundário para eu poder ter uma tensão estabilizada na saída. Já a fonte chaveada, eu vou manipular o pulso PWM no meu primário para ir alterar essa tensão de primário, e alterando a tensão de primário, eu altero a tensão de secundário. Isto é mais eficiente. Por quê? É mais eficiente. Porque como eu trabalho com altas frequências, de início, esse transformador é muito menor. Você vai ver que esses transformadores aqui, com fonte chaveada, são de tamanho muito mais reduzido. Porque eles trabalham com alta frequência e alta tensão aqui. Certo? E segundo, tá? Que eu não estou aqui fazendo uma manipulação resistiva. Eu estou chaveando. Por que isso aqui esquenta tão pouco? Porque ele não causa uma... Eu não tenho resistência daqui para cá. Daqui para cá eu só tenho duas condições. Ou passa energia, ou não passa energia. Ou seja,
ou tem uma resistência altíssima, ou tem uma resistência baixíssima. Resistência baixíssima é como se tivesse a chave fechada. Resistência altíssima é um isolamento. Então eu vou ter aquele pulso PWM, deixa eu desenhar aqui do lado, que é um pulso quadrado. Lembra? Tá muito quadrado não, porque eu estou fazendo isso com o mouse, tá? Né? Mas, ou seja, aqui ele ligou, fica um tempo ligado, desliga. Fica um tempo desligado, liga de novo. Fica um tempo ligado, desliga. Ou seja, ele liga e desliga em alta frequência, formando este tipo de forma de onda, que nós chamamos de forma de onda quadrada ou PWM. Por que PWM? Porque ele altera a largura desses pulsos. Ele pode ficar mais tempo ligado e menos tempo desligado, ou mais tempo desligado e menos tempo ligado. E fazendo a alteração desses pulsos, como já estudamos anteriormente, você vai mudar o que? A tensão média. Você vai alterar a DDP aqui neste ponto. Vamos mais à frente, que aí a gente vai podendo consolidar mais esses conceitos. Aqui já temos a segunda parte da fonte, e aí você vê que o que acontece? Foi gerado aqui o PWM, passou por aqui, veio aqui nos dois pinos, veio parar aqui para a massa, né? E aí me gerou os pulsos aqui. Eu tenho aqui as duas tensões, uma tensão para alimentar esse circuitinho e outra tensão aqui que vai, de fato, alimentar todo o meu circuito lá. Aqui eu tenho negativo e positivo 12 volts. Aqui eu tenho um LED para indicação que está ligado apenas, está vendo? Aqui é um resistor de 330R com um LED que está ligado aqui. Ele vai de positivo, passa pelo resistor, vai para o LED, vai para o negativo. Aqui nós temos dois capacitores de 470 microfarads, que são dois filtros. Também dois capacitores de 0,1 micro, que também são dois filtros, certo? Aqui nós temos um circuito com um TL413, que é um Zener. Basicamente, isso aqui é um Zener com um controle, um Zener que está colocado aqui para me dar uma tensão de referência. Essa tensão de referência que vem através desse resistor ligado a esse LED aqui, ela é fixa, de maneira que as alterações aqui neste ponto possam ser sempre fixas também, ou seja, esse circuito aqui, o que ele está fazendo? Ele tá me dando aqui um ponto de referência de tensão, uma tensão de referência, que vai ficar sempre na mesma tensão, tá? Para que esse LED sofra variações apenas desse ponto. Ou seja, para garantir que a variação de luminosidade que esse LED tem dentro do PC seja sempre devido a variações do secundário do transformador que alimenta a minha fase de 12 volts, não de qualquer outra interferência. É isto. O que esse circuitinho está fazendo aqui é fazer o seguinte: manter neste ponto uma tensão de referência para o acendimento do meu LED. Somente isso que ele está fazendo aqui. Todo esse circuito aqui. Tá? Você vê que vem o positivo K, né? Tá ligado aqui a massa, através desse ponto aqui, ó. Para vocês poderem se localizar aqui, ó. Aqui é massa. Bate aqui nesse nó, desse nó vem para cá. Então isso aqui é massa, tá vendo? Esses dois pontos aqui são massa, né? E aqui é o positivo que vem daqui, ó. É uma tensão de referência que vem lá do positivo, vem para cá. Isso gera uma tensão de referência aqui e aqui. Percebe? Então daqui, desse ponto para cá, sempre vai existir uma DDP. E esse circuito aqui me garante que essa DDP é constante. Ou seja, aqui é um ponto de referência, não é variável. Tá? O que vai variar é essa aqui. Tá? Nós temos aqui também a parte de retificação, que aí já são feitas por diodos de alta velocidade, que nós precisamos aqui. Lembre-se que isso aqui trabalha em PWM numa velocidade maior, então já temos que ter diodos aqui
mais específicos, com velocidades maiores para fazer isso, e filtragem. Basicamente é essa a nossa fonte, né? Vamos lá, ela toda aqui, fazer aqui um check-out geral dela. Entrada, composta de filtros, capacitivos e indutivos, fusível de proteção. Algumas vão ter aqui PTC, NTC daqui, a gente já vai falar nisso, já vamos mostrar esse tipo de fonte nas aulas mais adiante, né? Aqui nós temos ainda a filtragem, depois nós temos a nossa retificação, que é feita exatamente como é feita nas fontes lineares, né? Uma filtragem aqui feita por um capacitor de 400 volts, 56 micro, né? Aqui temos um Zener e um diodo, que também me traz referência, né? E aí o que acontece? Esse PWM aqui, que vai ser controlado por esse fototransistor dentro desse PC aqui, que tem uma referência no pino positivo da saída do meu secundário do transformador, e outra referência através desse circuito com o Zener, com esse TL aqui, para poder me dar uma luminosidade X, que vai me gerar a tensão Y aqui da saída. Certo? E o que acontece? Saindo daqui, a tensão já estabilizada, ela foi estabilizada já por esse circuito. Temos aqui mais filtros, também para evitar, agora já que não vai lá para a rede, mas evitar que esses ripplezinhos aqui, essas frequências, cheguem ao nosso equipamento que vai ser alimentado, junto com 2 capacitores de 470 microfarads. Temos aqui também um L2, tá vendo? Outro indutor também como filtro. Mais um capacitor de 1 microfarad, de 0,1 microfarad, também como filtro. E nossa saída aqui, certo? Vamos dar agora uma olhada no datasheet do Top 224, rapidamente. Bom, então estamos cá com o nosso Top 227, pode ser o 221 também. Nós temos um datasheet com dois modelos. E nós vamos agora, a partir de agora, sempre trabalhar o máximo possível com os datasheets, as folhas de dados, né, dos componentes, para que a gente possa já ir se acostumando. E a folha de dados sempre se apresenta assim, tá? Nesse caso aqui são 21 páginas falando sobre esse componente. Então vamos aqui ver alguns recursos. Nós temos aqui uma indicação de uma aplicação típica, né? Você pode ver que aqui, ó, AC, entrada do AC aqui, tá vendo? Olha lá, aquele mesmo diodo e o Zener aqui no primário, um secundário que vai me fornecer a fonte específica, e um outro secundário que vai me fornecer uma tensão para uma fonte, para fazer aqui esse fototransistor e o nosso LED acender. Veja que aqui não está nem descrito aquele outro circuito, que é o circuito com o Zener lá, para poder fazer a estabilização. Tá tirando como referência aqui, tá simplesmente tirando a referência de um ponto para o outro, tá? Aqui, ó, de um para o outro, aqui um resistor acendendo esse LED, e lá dentro do PC, desculpa, acontece essa transmissão dessa luz para cá, para poder fazer o controle aqui, mais simplificado ainda, tá vendo? É uma aplicação típica, mais simplificada ainda. Geralmente aí nós temos aqui as saídas. Aqui temos letras diferentes, tá vendo? Tipos 221, 222, 223, 224, né? E aí dizendo aqui a potência máxima de saída deles, né? Trabalhando aqui também. Aqui nós temos o nosso diagrama de blocos interno. E já que no diagrama de blocos nós vamos lidar com alguns componentes que nós já vimos. Olha aqui, ó. Nós já vimos isso aqui, ó. Amplificador de erro, tá vendo, ó? Né? Aqui um amplificador que está funcionando como um auto start, um restart automático, né?
Aqui o comparador está trabalhando com o PWM, né? Temos aqui alguns componentes que nós não vimos ainda, mas vamos ver mais à frente. Isso aqui são chaves lógicas, entendeu? Nós vamos trabalhar com isso aqui para a gente poder entender. Mas basicamente o que é uma chave lógica? Ela tem uma condição pré-determinada pelo fabricante e se ela atender essas condições aqui, ela conduz para o outro lado. Ou seja, ela vai dar um sinal para o outro lado. E esse sinal também, dependendo do tipo dela, vai ser de uma maneira X ou Y ou Z, conforme a sua fabricação. Ou seja, as chaves lógicas são exatamente o que o nome delas diz. São chaves que têm uma lógica pré-determinada para que elas liberem aquele sinal, né? Então você vê que aqui no bloco interno dele, nós só temos 3 saídas, que é o controle, que vai receber lá aquela tensão para verificar e dizer qual é o pulso que vai ter entre o dreno e a fonte, certo? Aqui nós temos 2 encapsulamentos, né? Temos aqui o TO 220, que é igual a um transistor, né, de potência mais comum que tem, como fosse um tipo 41, tipo 31, 42, né? Temos também um outro invólucro aqui, que é um packzinho, como se fosse o nosso 555, lembra que nós demos aqui, ó? Ele também pode se apresentar nesse invólucro. 8 pernas, mas você vê aqui que a pino 1, 2 e 3 são source. Depois o pino 4 é o controle, né? E o pino 5 o drain. Então quer dizer, são 8 pernas, mas só aqui tem 6 com a mesma função, certo? Temos aqui algumas curvas, alguns detalhes de construção, de frequências, né? Não vamos entrar nisso agora. Temos um outro circuito típico aqui mais detalhado. Esse circuito aqui, vocês veem que os componentes já têm valores e tudo, né? E você vê que ele está colocado exatamente. Você vê que aquela fonte é quase que uma cópia a 100% do nosso circuito aqui, que eles dão como um diagrama base. Olha só, tá vendo? Eles fazem isso aqui para que você possa ter uma base, como é que vai funcionar o componente deles, né? Olha outra aqui. Aqui também, aqui já leva um circuito de controle, que é com esse Zener aqui, ó, já vai fazer o que aquele outro está fazendo com mais componentes. Aqui com um único Zener ele está tentando fazer aqui, tá vendo? Ó? Também uma outra forma de fazer, já vai chegando mais próximo daquele circuito, né? Então o próprio datasheet do componente vai te dando informações, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link para vocês baixarem esse datasheet, se vocês quiserem ver, tá? Eu vou deixar aqui, estou passando mais rápido para esse vídeo não ficar muito longo. Vamos lá no nosso laboratório, vamos ver algumas fontes semelhantes a essas, fisicamente na bancada, para a gente poder ter ideia do que a gente está trabalhando, tá ok? Vamos lá. Bem, vamos aqui ver. Essa aqui é uma pequena fonte. Essa fonte é uma fonte daquelas fontes universais para notebook, que você tem várias tensões, mas que é muito parecido com aquela. Apesar de não usar um circuito. Isso aqui usa aqui um transistor, tá? Para chavear, e aqui isso aqui é um diodo, tá? Pode parecer um transistor, mas isso aqui é um diodo. São 2 diodinhos aqui nesse transistor aqui, nesse encapsulamento TO 220. Mas percebam só, essa aqui já é mais mambembe. Como eu digo mambembe assim, ela é mais simplória. Vamos virar aqui. Aqui ele tem um NTC de proteção apenas, entendeu? Então está protegendo só por questões de sobretensão. Temos uma ponte retificadora aqui logo no início, tá vendo? São os 4 diodos substituídos por uma ponte retificadora, né? Tá vendo aqui, ó? Os 4 pinos da ponte retificadora. Vou pegar aqui o lápis para ficar mais fácil. Aqui os pinos da ponte retificadora, né? Esses 2 laterais aqui são a entrada
da rede. Você veja que aqui, ó, não sei se você, aqui, ó, isso, deixa eu botar aqui o foco. Isso. Esse circuito aqui é o fusível, acredite se quiser, ó, o fusível já economizaram aqui no fusível, tá impresso na própria placa, tá vendo? Ó? Isso aqui é o fusível, né? E aqui a saída, as duas saídas, positiva e negativa, que vão dar nesse capacitor aqui, ó. Aqui nesse capacitor, é um capacitor de, deixa eu virar assim para ficar mais fácil de vocês verem, de 450 volts, por 150 microamperes, né? Aqui atrás nós temos o nosso CI, que gera o PWM. Esse aqui é o SC 110306. Esse aqui é difícil de achar, tá? Gera o PWM. Aqui nós temos um transistor. Isso aqui é um MOSFET, né? Deixa eu ver aqui qual é. Deixa eu ver aqui só qual é. É isso mesmo. Sim, é um 10N60. Isso é um MOSFET. É um transistor MOSFETzinho que fica aqui tudo. Se você, vamos fazer aqui, olha, aqui dá para ver, ó. Veja como a placa, aquilo que eu disse, como a placa, deixa eu dar o foco aqui melhor, isso. Como a placa tem uma área aqui, ó, sem nada, ó, isolando a área primária da fonte e a área secundária da fonte, tá vendo, ó? Totalmente isolado, tá vendo? Aqui é a parte do primário. Aqui é onde entra a rede, retifica. Aí tem aqui o capacitor, né? Aqui tem um transistinho de controle, né? Aqui está o CI, que vai gerar o PWM. Virando aqui, ainda desse lado de cá, você vê o fotoacoplador, que é o LED, que eu mostrei lá, o LED com o transistor sensível à luz, né? Aquele é um fotoacoplador, tá aqui, tá vendo? E esse aqui é uma fonte que ela tem várias tensões, por isso tem uma chave aqui, ó. Aqui, conforme você vai mudando essa chave, você vai selecionando uma tensão de referência diferente. E a tensão de referência mudando, muda aqui o PWM desse lado, certo? Muda o PWM desse lado. E aí, mudando o primário, o que vai acontecer? A tensão no secundário vai ser modificada. Esse aqui, se não me engano, é de 12 a 25 volts. O mínimo dela é 12 volts e o máximo de 25 volts. Tem várias tensões aqui que é para... Isso aqui é para notebook, né? Na saída temos esse que é encapsulado também como transistor, mas não é um transistor, são dois diodos que estão aqui, de alta velocidade. Os dois filtros para filtrar a saída, tá? E mais nada, claro, tem uns resistores aqui, uns capacitorzinhos, um Zener, aqui, né? Tem um Zenerzinho aqui, ó, né? Tem aqui alguns resistores, capacitores, mas esses aqui, todos são para acionar os LEDs e a saída de cada um para poder mudar a tensão de referência aqui em cima do Zener, que é para mudar esta tensãozinha aqui, que é para mudar esta, que vai para cá, que vai controlar esse MOSFET aqui, que vai dar os pulsos aqui no primário do nosso transformador. Ou seja, você vê que pequena, essa fonte aqui, se eu não me engano, ela fornecia 3 amperes, 3 amperes? Ou 3 ou 3,5 amperes, eu não me lembro mais qual era a potência dela. Olha o tamanho desse transformadorzinho, como eu falei para vocês que elas são mais compactas, né? Olha o tamanho desse transformadorzinho para fornecer 3 ou 3,5 amperes que seja. É muito pequeno. E essa é uma fonte já antiga, né? Vou mostrar coisas menores ainda para vocês.
né? Vamos aqui. Esta fontezinha aqui, ó. Você fala, mas Urbano, isso aí é pequeno demais. É, que isso aqui é uma fonte, isso aqui é uma fonte de um telefone antigo. Se eu não me engano era o Nokia. Mas é a mesma coisa. Olha aqui. Temos aqui a entrada primária, tá? Aí temos aqui os diodos retificadores. Isso aqui é uma bobina, é um indutor, tá? Isso aqui não é um resistor, isso aqui é um indutor. Aí temos aqui os capacitores que vão fazer a 47 por 400 volts, tá vendo? Esses capacitores aqui, ó. Aqui dá para ver melhor. Isso. Olha só, 47, 4,7 micro por 400 volts. Vamos fazer a filtragem da entrada, né? Aqui nós temos um... Deixa eu ver o que é isso aqui. Já não enxergo tão bem. Também é um transistor, né? Aqui atrás nós temos outro SC110306. Aqui, que vai gerar o PWM. Novamente você vê aqui, ó, olha o circuito. Totalmente separado, tá vendo? Ó? Olha o circuito do primário. Como não tem nada, a pista chega a ser vazia aqui, ó. Do circuito do secundário, ó. Totalmente separado. Essa separação. Por isso que eu digo, quando vocês forem fazer medições, aqui no primário, tem que pegar a referência do primário, a massa do primário. E quando for fazer no secundário, tem que pegar a massa do secundário, né? Olha só como ela é separada. Tem uma outra fonte aqui também. Essa aqui é uma fonte de 5 volts. Essa aqui está bem clara. Tudo separado, tá vendo? Também tem a mesma construção. Tem aqui o CI, controlador do PWM. Né? É ele também. Deixa eu ver se é também o... Batata, ele mesmo, tá? É o SC110306 também. É o mesmo que esse aqui, que o outro. Né? Você vê o tamanhozinho do transformador. Essa fonte aqui é 5 volts por 1 ampere. 1 ampere. Olha só o tamanho do transformador. 5 volts por 1 ampere. Fica até difícil de acreditar, né? Então, vocês veem que as fontes ficaram muito menores, muito mais compactas, com o advento da fonte chaveada. Além disso, a potência delas em relação ao tamanho realmente é assim, impressionante. Existem fontes mais modernas. Esse aqui, ó, tá vendo? Ó? Parece um resistor, mas não é um resistor. Isso aqui é um indutor, tá? É um indutor. Também usa lá os filtros na entrada para poder fazer a retificação e depois fazer a estabilização. Olha aqui, ó, 4 diodinhos também, ó. Os 4 diodos. Então, é como eu disse para vocês, vão se repetindo, os circuitos vão se repetindo. Nada como você vai vendo outros circuitos. Eu depois vou arranjar uma outra fonte que eu tenho cá para a próxima aula e nós vamos destrinchar ela, vamos olhar etapa por etapa. Ela também é um pouquinho diferente da fonte que eu mostrei para vocês, mas vamos andando passo a passo, um pouco de cada vez. Essa fonte aqui que eu mostrei para vocês, ela tem um dissipador de calor, tá? Eu não mostrei isso. Aqui, tá vendo? Ela entra aqui um dissipador de calor, tá? E aqui entram uns clipezinhos para poder travar ela, né? Não vou colocar agora que não adianta, né? Então, quer dizer, tem dissipador de calor, tem que ter, apesar de funcionar, né? Mas aqui tem 3,5 amperes, mas você vê 3,5 amperes, fornece até 25 volts. E olha, o dissipador não é uma coisa assim extraordinária, é uma chapinha fina. E ela funcionava bem, né? Funciona ainda, essa fonte aqui está funcionando, né? Eu a mantenho aqui porque às vezes é um coringa que eu tenho aqui para alguma aplicação que eu precise, certo? Bom, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Sou grato muito pelo apoio de todos vocês, tá ok? E vamos até a nossa próxima aula. Não perca a próxima aula porque eu vou falar muito mais a fundo sobre fontes chaveadas. Vou mostrar
uma outra fonte ali que eu tenho, uma fonte maior, que é melhor de trabalhar, essas são muito pequenas. E aí a gente vai ver as tensões, vamos ver como é que entra, como é que sai, onde que cada filtro atua. E vai ser assim mais bancada e menos teoria, tá ok? Até a próxima aula. Vamos lá!